Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, ao amanhecer o dia hoje, Deus me levou até uma palavra que fica em Isaías, capítulo de número 1, verso de número 3, que eu vou mostrar agora. E nessa palavra, Deus ele diz uma coisa, algo que é muito importante, porque eu olhei hoje para o céu assim de manhã e eu falei, nossa Deus, como o Senhor é grande, né? E ainda tem pessoas que não acreditam na grandeza do Senhor. E Deus então ele me levou nessa passagem que diz o seguinte, ó, Isaías capítulo 1, verso 3 diz assim, ó: O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Deus ele usa os animais ali, o boi, o jumento, para falar que o boi conhece o seu possuidor e é jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, o que essa palavra quer dizer? Até os animais que são irracionais, eles conhecem ali o seu possuidor. E nós que somos racionais, nós pensamos, nós raciocinamos, e ainda assim existem pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na existência de Deus, na grandiosidade de Deus. É impossível não crer que Deus exista. É impossível não crer. Ainda assim que não existisse a Bíblia Sagrada, ainda assim eu acreditaria que existiria um Criador. Por quê? Porque a terra, o céu, o mar, são três componentes que podemos ver a grandeza de Deus, um pouco da grandeza de Deus. Então, eu fiquei pensando hoje de manhã, e parece que quanto mais o ser humano, a tecnologia ela evolui, a ciência se multiplica, é um paradoxo isso, porque o ser humano ele evolui cada vez mais e parece que ele vai ficando mais, me perdoe da palavra, da expressão, mas parece que o ser humano ele vai ficando mais burro. É um paradoxo isso, porque ele vai ficando mais inteligente e ao mesmo tempo ele vai ficando mais burro, mais ignorante, ou seja, falta de conhecimento de Deus. Porque a própria palavra está dizendo aqui, ó, o boi conhece o seu possuidor, a jumenta conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me entende, não me conhece. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o povo está com a mente fechada. Muitas das vezes ali o cidadão ele se curva diante dos pés de outro homem, talvez por causa de um emprego, talvez por causa de algum benefício que alguém fizesse ali para ele. E olha que esse ser humano é mortal, ele vai voltar para a terra, ele é pó, da mesma forma, não importa o poder aquisitivo que ele tem, não importa o poder intelectual, não importa o que esse homem tem. Um dia ele veio do pó e ele vai voltar para o pó. E assim, ainda assim você vê pessoas se curvando diante dessa pessoa, que também é homem, morre. O ser humano ele acostumou a ser dependente de outro homem. Então, ele acredita que outro homem pode fazer tudo para ele. Ele acredita que existam homens maiores do que ele. E pode até existir, falando fisicamente, mas espiritualmente todos nós somos iguais. Mas em se tratando de Deus, olha para você ver a incredulidade do homem. O homem ele acredita, ele confia em outro homem, e olha que esse homem é limitado. Ele se perde, por quê? Ele é fadado ao fracasso. Por que eu digo isso? Porque o ser humano, por mais que ele tenha dinheiro, por mais que ele tenha recursos, chega um momento que ele se esbarra nos recursos que ele tem. Por quê? Porque ele adquire ali uma doença, uma enfermidade que não tem cura,
que o próprio dinheiro que ele tem não pode salvá-lo, não pode curar aquela enfermidade, aquela doença. Então, o ser humano ele não é absolutamente nada. Mas agora o Deus, o Criador dos céus, da terra e do mar, muitas das vezes o ser humano ele tem vergonha. Muitas das vezes o ser humano ele quer dar uma de inteligente, ele quer mostrar para os amigos dele que ele é inteligente, então ele fala, eu não acredito em Deus, ele quer dar uma de ateu, mas no fundo, ele sabe que Deus existe. Principalmente se ele estiver dentro de um avião, o avião estiver caindo. A primeira coisa que ele vai falar é meu Deus. Então, esse papo de que, eu sou ateu, não acredito em Deus, isso é pura balela. Você sabe, você que está me vendo aí agora, você que está me ouvindo, você que se diz ateu, que se acha muito inteligente, muito sábio, a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura, e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Você tem que se dobrar diante da grandeza de Deus e reconhecer que você só respira por causa deste ar que está agora nesse momento, emanando para você, emanando para mim, para todos nós. Porque se Deus ele segurar o ar na mão, o mundo para, todo mundo morre. Então, a nossa inteligência não é absolutamente nada. A nossa sabedoria não é nada. Nós não somos absolutamente nada. O ser humano é pequeno, limitado, fadado ao fracasso, à derrota. Sem Deus, o homem é um derrotado. Sem Deus, o homem ele vive depressivo, amargurado, triste, abatido de espírito. Ele pode ter tudo, mas se ele não tiver alegria no coração, se ele não tiver paz, ele é o mais miserável dos homens. Então, eu gostaria de deixar essa palavra, vou até repetir ela aqui, Fica no livro de Isaías, capítulo 1, verso 3, O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel quer dizer, o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Deus ele usa a figura de dois animais ali, irracionais. O animal ele não é racional, ele não pensa como nós. Mas Deus usa os animais ali para trazer um exemplo para nós. Que até os animais irracionais, eles têm mais conhecimento do seu dono do que nós que somos racionais e não conhecemos o Criador do universo. Que não conhecemos a Ele realmente. Porque se nós conhecêssemos a grandeza de Deus, se nós conhecêssemos o tanto que esse Deus é grande, o tanto que Ele é poderoso, esse mundo não estava cheio de problemas. Esse mundo não estava essa corrupção, mentira, adultério, fofoca, inveja, disputa de poder. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar aqui para todos nós, em nome do Senhor Jesus.